Bem, eu gostaria de dar o meu bom dia, dizer da minha alegria em estar aqui com vocês nesta manhã, para nós juntos honrarmos e adorarmos o nosso Deus. Eu vou pedir para que a plataforma desça, por favor, para que eles fiquem mais bem acomodados. E parece-me que eu vou descer, não é isso? Parece-me que eu vou descer e ficar mais próximo de vocês. Eu só queria saber se o moço conseguiu o vídeo, o pai chato. Ok, obrigada. Obrigada, viu? Bem, hoje me pediram uma incumbência muito difícil, né? Que é para falar para os jovens, de uma maneira muito especial, direcionar para os jovens. E eu vejo alguns jovens aqui muito queridos. Tem um aqui que, em vez de quando ele chega lá em casa, mas ele é bem calado. Como é o nome dele? Mas eu passei a amá-lo, porque ele é bem calado, mas ele é muito servidor. E Roniel, sempre quando precisava de alguém, ia atrás dele. Obrigada, tá? Bem, eu intitulei minha mensagem de hoje, vou falar de uma maneira muito especial para os jovens, mas eu considero os jovens de 0 a 100 anos. Porque a Igreja Adventista considera jovens de 0 a 100 anos, não é isso? Então, vai nos ajudar. O título é um pouco forte. Diz assim: quando os filhos fazem mal. A Novo Tempo, ela tem uma série bastante interessante, que eu vou passar como prazer de casa, vocês assistirem hoje à tarde no YouTube. No consultório de família, você vai botar consultório de família e você vai colocar lá: quando o pai faz mal. Tem quando a mãe faz mal. É uma série. Depois tem assim, quando o esposo faz mal. Depois tem quando a esposa faz mal. Eu vou mandar uma sugestão para eles: quando os filhos fazem mal. E também quando a sogra faz mal. Eu estou me policiando, né? E quando a avó faz mal, né? Isso tudo a gente está tratando do relacionamento familiar, né? Eu preciso ter muito cuidado com a avó para eu não fazer mal. Eu preciso ter cuidado como sogra para eu não fazer mal. Às vezes eu estou achando que estou fazendo o melhor e eu estou fazendo algo que não é bom, né? Então, hoje, eu quero estudar um pouquinho com vocês sobre essa questão assim, da vida mais do jovem, da responsabilidade do jovem, né? E eu quero abrir a palavra de Deus em Eclesiastes 9, o versículo 10 e 11. Esse será o nosso texto principal. E eu gosto sempre de ler antes de qualquer comentário, porque a palavra de Deus tem que falar mais alto. E antes de que vocês já abriram Eclesiastes 9, 10 e 11, eu vou orar ao Senhor pedindo a Ele que Ele possa nos abençoar de maneira muito especial, falando aos nossos corações. Pai querido, que oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá nesta manhã, de estarmos aqui para ouvirmos mais uma vez a Tua voz. Me usa unicamente como instrumento, e que o Senhor me unjas e traga a mensagem que o Senhor gostaria de trazer nesta manhã. Por isso eu me disponho como instrumento, e te peço, Espírito Santo, a Tua presença entre nós, a Tua presença em nossas mentes, em nossos corações, para que essa mensagem possa trazer transformação e salvação.
para a grandeza do teu reino aqui na terra. Nós te rogamos pelos méritos de Jesus. Amém. Eclesiastes 9, o versículo 10, na minha Bíblia, que é na linguagem de hoje, diz assim: tudo que você tiver de fazer, faça o melhor que você puder, pois no mundo dos mortos não se faz nada. E eu quero chamar a atenção agora dos jovens, dos adultos, os pais, as mães, os idosos, mas de uma maneira muito especial aos jovens. Queridos jovens, tudo quanto vier à sua mão para fazer, faça da melhor forma possível. Pois no mundo dos mortos não se faz nada. E ali não existe nem pensamento, nem conhecimento, nem existe também sabedoria. E é para lá que você vai, ou que nós vamos, certo? E a palavra de Deus, ela traz 3 coisas muito importantes aqui nesse verso. Ele diz assim, ali não existe pensamento, nem existe conhecimento e nem o que? Sabedoria. Isso quer dizer que lá não tem, mas aqui tem. E nós devemos o quê? Aproveitar. Aproveitar o quê? O pensamento nosso, para utilizar esse pensamento para o bem. Aproveitar também o conhecimento e desse conhecimento, usar esse conhecimento de forma sábia, ou sendo sábios. Então, queridos jovens, use seu pensamento, seu conhecimento e sua sabedoria, para que você possa viver bem aqui o que nesta vida. Quando eu estou falando para os jovens, eu quero falar que você é um ser criado por Deus e que Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um sonho na sua vida. Qualquer jovem, adulto, idoso que está aqui, Deus tem um plano na nossa vida. Quando Ele nos criou, Ele tem um plano. O salmista diz que Ele, ao nos criar, Ele escreveu como se fosse um plano para a vida de cada um de nós. Agora, cabe a cada um de nós usar esse plano ou não, seguir esse plano ou não. Você tem essa liberdade. E eu gostaria de dizer para você, jovem, que a coisa mais perigosa que você vai se defrontar é com a liberdade. A liberdade é algo fantástico, mas é algo perigosíssimo, especialmente para a juventude, no tempo da juventude. Por que tão perigoso no tempo da juventude? Porque nós somos muito imaturos. E às vezes nós não sabemos utilizar bem essa o quê? Liberdade. E essa liberdade que você vai utilizar, ela vai ter consequências por toda a sua vida. E eu sempre costumo dizer assim, que o jovem, ele tem liberdade de escolher o que ele quiser fazer. Mas ele não tem liberdade de escolher as consequências. As consequências vêm. E ele não tem esse direito. Eu tenho um cliente bem jovem, e outro dia ele me passou um zap e ele disse assim: resolvi não ser mais cristão. Vou ser um ateu. Aí eu imediatamente respondi para ele: Deus te dá essa liberdade. Você pode escolher. Agora pense nas consequências. Entende? Então, eu gostaria de fazer vocês conscientes de que vocês têm essa habilidade maravilhosa, principalmente no Brasil. Talvez que em outros países a gente não tenha tanto quanto aqui no Brasil, da liberdade. A liberdade de escolher, de fazer o que quiser, de vir e ir, que em outros países às vezes não tem. Mas ela é muito perigosa, porque é preciso você saber escolher, tomar uma boa decisão. Porque se você tomar uma decisão ruim ou você não
souber escolher, você vai ter consequências por toda a sua vida. Então, no versículo 10, ele diz assim, né? Continuando Eclesiastes, ele diz assim, no versículo 11, desculpe, ele diz assim, o 10 eu li, agora eu vou ler o 11. Eu descobri mais outra coisa neste mundo, nos diz aí o sábio. Vejam que coisa linda e importante. Marquem na Bíblia de vocês, jovens. Porque Deus disse assim, eu vos escolhi porque vocês são fortes. Mas muitos estão sendo muito fracos, porque não estão sabendo usar bem o quê? A liberdade. Aí ele diz assim, eu descobri mais uma coisa neste mundo. Nem sempre são os corredores mais velozes que fazem o quê? Diz o que na Bíblia de vocês? O que é que diz na Bíblia de vocês? Nem sempre são, eu estou lendo na linguagem de hoje, por isso que pode dar um pouquinho diferente da de vocês, mas na minha Bíblia diz assim, nem sempre são os corredores mais velozes que vão ganhar a corrida. Olha que coisa linda. Depois ele diz assim, nem sempre são os soldados mais valentes que ganham as batalhas. Eu notei ainda que as pessoas mais sábias nem sempre têm o que comer e que as mais inteligentes nem sempre ficam ricas. Notei também que as pessoas mais capazes nem sempre alcançam altas, o quê? Posições. Tudo depende de aproveitar a ocasião. E eu diria assim, tudo depende de fazermos boas o quê? Decisões. Tudo depende de saber utilizar bem o quê? A sua liberdade. Todos os pais aqui, o que mais nós desejamos é que nossos filhos sejam salvos. Que nossos filhos se encaminhem nesse caminho, né? É o que mais nós desejamos. Mas nenhum de nós aqui podemos garantir que eles vão seguir. Nenhum. A mãe ensina, o pai ensina, é culto, traz para a igreja, mas nenhum de nós temos essa garantia 100%. A gente pode ter até 90%, se nós cuidamos bem dos nossos filhos. Mas 100% a gente não tem. Por quê? Por que nós não temos 100%? Porque existe o livre-arbítrio, ou existe a liberdade. Às vezes a mãe ensina, e eu quero dizer a alguns pais aqui, que às vezes você tem um peso de consciência e tal, mas não se preocupe tanto com isso, porque o filho, ele tem o livre-arbítrio e você pode ensinar, mas ele vai o quê? Ele que vai decidir. Agora, se ele decidir errado, você vê que ele está tomando a decisão errada, ou ele está fazendo mal, não desista dele não. Enquanto há vida, há esperança. Eu tenho visto muitos pais virem chorar e eu digo assim, vamos começar a jornada, oração, jejum, porque enquanto há vida, há o quê? Esperança. Mas eu quero dizer com isso, jovem, que você tem uma grande responsabilidade também. Que às vezes a gente só coloca a responsabilidade no pai e na mãe. Mas o jovem também tem uma grande responsabilidade. As decisões que ele está tomando, não é? O que é que ele está fazendo, o que é que, com os conselhos que o pai e a mãe estão dando. Tem muitos jovens que não gostam de ouvir conselhos, não é? Ontem eu estava no Colégio Salvador e eu cheguei para uma garota e disse, você precisa ser humilde e ouvir os conselhos de sua mãe. Cheguei até a dizer, olha, você está pedante com seu pai e sua mãe. Não quer ouvir conselhos, né? Então, aí tem um ditado muito comum que diz aí, quem não ouve conselho, ouve o quê? Coitado, né? Então, ouvi o conselho.
nós somos formados, eu quero fazer uma comparação com um computador. E aí tem a parte dura, não é, do computador, a máquina, que a gente chama a parte mais, assim, a gente diria concreta, né? Que é eu não sei se pronuncia bem assim, mas é o hardware que eles chamam. O hardware, e assim, mas vocês sabem o que é que eu quero dizer. São os componentes físicos, concretos, né? E são também, a gente diria assim, é o tecido cerebral com os trilhões de neurônios que existem no nosso cérebro. Mas existe também, quando o computador chega em sua casa, eles dizem assim, agora falta colocar, quando você compra um computador novo, né? Você leva para a sua casa, vamos dizer, um bom computador, eles dizem assim, agora tem que botar o programa do computador. Não é isso que eles dizem? Ou seja, o software que eles chamam. Você tem que botar agora o quê? Um programa nesse computador. E, queridos, eu gostaria de dizer que nós estamos prontos, né? Mas tem que botar programas em nosso o quê? Cérebro. E tem muitos jovens que estão colocando programas totalmente errados. E esses programas vão direcionar a vida dele toda, a sua vida toda. Então, você precisa ter muito cuidado, ou a gente diria assim, a parte, a gente diria assim, das emoções, dos pensamentos, dos sentimentos, ou seja, a parte mais abstrata e não concreta. Você também é formado não só de físico, carne, osso, mas você também tem alguns programas mentais que dirigem sua vida. E é muito importante como você... que programa você vai colocar no seu cérebro? Que programa vai dirigir sua vida? Né? E eu diria para vocês que o programa principal para dirigir sua vida são os hábitos. Os hábitos... Que hábitos você coloca? É o programa, o software, que vai dirigir, então, a sua vida. Por quê? Porque todos nós queremos ser, todos nós temos o desejo de sermos felizes. E Deus, quando nos criou, Deus nos criou para sermos o quê? Felizes. E muitos de nós somos infelizes porque nós colocamos um programa, o quê? Errado. Nós não colocamos o programa que Deus gostaria que nós colocássemos, para que Ele dirigisse essa máquina fantástica que é o homem, o ser humano. Aí a gente coloca um programa errado, né? E às vezes a gente fica pensando assim, por que é que eu estou passando por essas dificuldades, por que é que eu estou sofrendo? E muitos dos sofrimentos que nós passamos, nós somos responsáveis por eles. Porque tomamos decisões erradas. E aí porque as pessoas sofrem, às vezes eu estou no meu consultório e alguém vem e ela diz que está sofrendo e tal, e eu pergunto, mas por que tudo isso? Aí geralmente ela fala assim, porque Deus quis. E eu levo essa pessoa a se tornar consciente que não foi porque Deus quis. Foi porque ela tomou decisões, o quê? Erradas. Ou seja, ela colocou um programa errado. E ela tem essa liberdade. Mas ela pode mudar esse programa. A coisa mais fantástica que eu gostaria de dizer a vocês é que, mesmo que você tenha botado um programa errado e que tenha tomado decisões erradas, mas você pode retroceder, você pode, então, mudar isso. Então, com o objetivo de sermos felizes, é que nós devemos cuidar com essa liberdade e as escolhas que nós estamos fazendo, certo? O que é a juventude? A juventude, ela é um período que você não possui tantos encargos como uma pessoa casada. Você possui encargos, menos encargos, diria assim.
você tem mais tempo para você. E também você tem que usar esse tempo para o seu desenvolvimento. Não para a ociosidade. Então, o que é a juventude? A juventude é um tempo que você tem mais tempo para o seu desenvolvimento, seu crescimento. E incluindo aqui, especialmente, o crescimento espiritual. Porque às vezes a gente acha que esse crescimento só é intelectual, de eu fazer uma faculdade, eu passar no Enem, entende? Eu ter uma boa profissão, eu ter um bom emprego. Não. Inclui de uma forma muito especial a questão espiritual. A senhora White, ela diz assim, que esse período é um período que o jovem deveria orar muito mais, porque ele está tomando decisões para a vida toda. Ele está tomando decisões da profissão, do casamento, da sexualidade dele, entende? Então, ele deveria pedir muito mais a iluminação divina, porque nós, por nossa própria natureza pecaminosa, somos levados a tomar decisões erradas, e é isso que o inimigo das nossas almas mais quer. E ele trabalha constantemente, porque ele sabe se um jovem tomar uma decisão errada na juventude, isso vai prejudicar ele a vida toda. E a irmã White diz que tem consequências para a eternidade. Ou seja, tem decisões que nós tomamos que nos tiram até o privilégio da eternidade, ou que nos influencia até a eternidade. Então, nós precisamos cuidar dessa questão espiritual, desse relacionamento com Deus como sendo a coisa prioritária, para que nós possamos saber usar bem nossa liberdade e possamos, então, tomar boas decisões e formarmos bons hábitos. Ok? É nesse período que o jovem sente um grande vazio. O adulto também sente. Mas o jovem, ele sente um grande vazio. E ele começa a achar que esse vazio vai ser preenchido por casamento, amizades, festas. Ele está sempre procurando preencher esse vazio. Correndo atrás para preencher esse vazio. Festas, bebida, fumo, drogas. Porque ele tem esse vazio e ele quer preencher isso. Casamento, amizades. Mas, queridos, eu gostaria de dizer que nada disso vai preencher teu vazio. Nada vai, nem casamento. Casamento é uma coisa boa. Mas ele não vai preencher o vazio. Sabe por quê? Porque esse é um vazio de alma. E esse vazio, só quem vai preencher é quem? É Deus. Por quê? Porque se eu for procurar que meu esposo preencha esse vazio, ele é humano e ele também tem um vazio. Entendem? Então, a gente não vai procurar que outra pessoa preencha, porque ninguém vai preencher. Só quem preenche é Deus, porque só Deus é completo. Ele não tem nenhum vazio. Ele é pleno. A gente poderia dizer assim, ele é pleno. E ele vai preencher, então, o teu vazio. Por isso, não fique procurando preencher esse vazio de formas erradas, com outras coisas que realmente não vão te preencher e te saciar, ok? A juventude, então, mais uma vez eu digo, é um período de crescimento e desenvolvimento. E eu gostaria de citar algumas áreas principais de desenvolvimento da juventude. Eu já falei a primeira, a questão espiritual, a questão dos relacionamentos, para o crescimento dos relacionamentos. Primeiro, você tem que crescer no relacionamento com seus pais. E eu gostaria de dizer para você que está aqui jovem, se você não desenvolve esse relacionamento com seus pais e seus irmãos, dificilmente você terá um bom relacionamento conjugal. Então, precisa desenvolver o relacionamento primeiro com Deus, depois com quem? Com os pais e com os irmãos. É tanto que quando você pergunta a alguém que ele tem uma
convivência bem saudável dentro de casa, ele vai ter uma convivência mais o que? Saudável no casamento, no trabalho, ou em nos outros relacionamentos. Porque essa é a base, esse é o relacionamento, então, básico. Então, crescer espiritualmente nos relacionamentos. Por isso que a escritora e educadora Ellen White, ela diz assim, que o primeiro e grande dever dos jovens é para com seu pai, sua mãe e seus irmãos. Ela não diz assim, é para com o seu chefe do trabalho, é para com o pastor. Não. Ela fala muito claro para os jovens. Ela diz, o primeiro e grande dever do jovem é para com seu pai, sua mãe e seus irmãos, sendo uma bênção para a sua família. E isso eu sei que é difícil, porque tem muitas famílias complicadas, complexas. Mas aproveitem isso para se desenvolver. Essa semana alguém me disse assim, não, mas fulano é muito difícil. Eu disse, ela vai ser um instrumento de seu aperfeiçoamento. Você vai se aperfeiçoando. Agora, se você fugir disso, ou se você... Mas ela vai ser um instrumento de seu, então, aperfeiçoamento. Então, crescimento espiritual, relacional, profissional, sexual. Você vai, então, se desenvolver na questão da sua sexualidade. Também, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Nessas áreas de desenvolvimento, né, você vai estar usando sua liberdade. Você tem ela e você vai estar usando sua liberdade. Como eu já disse, é algo maravilhoso, mas algo perigoso. E vai dizer como você vai estar usando isso ou para o bem ou também para o mal. E toda pessoa que quer ser feliz, aí veja o que é que um autor disse, eu trouxe esse pensamento para vocês, que diz assim, a felicidade pode ser definida, vejam que lindo, a felicidade pode ser definida em grande parte como o fruto da capacidade e do desejo de sacrificar o que queremos agora em função do que queremos futuramente. Sacrificar o que nós queremos agora pelo que nós queremos futuramente. Essa semana nós tivemos a alegria de termos o casamento do nosso filho e da nossa filha Karine, né, Isabel? E eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque eles chegaram ali virgens para receber a bênção de Deus. Fiquei muito feliz. Eles fizeram o quê? Preservaram, para que eu tenho certeza que se eles não fossem virgens, aquele momento não seria um momento tão belo diante de Deus para receber o quê? A bênção de Deus. E durante a semana meu filho tinha um exame para fazer e ele ficou muito nervoso porque a moça disse que ele tinha que ter tido relações. E ele falou para ela, moça, mas eu sou virgem. E ele ficou nervoso e eu fiquei toda feliz. Por quê? Porque é esse o desejo. É a gente se preservar para a gente... E eu sei, queridos, que não é fácil para vocês. E eu costumo dizer aos jovens que qual é a coisa mais difícil para o jovem quando ele namora? Qual é, jovem? Me diga aí, qual é a coisa mais difícil para o jovem na época do namoro? Qual é? Oi? Manter-se puro. Manter-se virgem. E eu gostaria de dizer que nós, como igreja, precisamos trabalhar muito a virgindade masculina também. A gente cobra muito das mulheres, mas sérios problemas que os homens têm que levam para o casamento é por falta disso. E as pesquisas mostram que os que casam virgens vivem muito mais tempo no seu relacionamento e melhor.
Por isso que nós devemos levantar essa bandeira. Eu vejo que a igreja batista é que levanta mais essa bandeira do que a igreja adventista. Outro dia eu vi na Novo Tempo aquele pastor, né, que ele faz o projeto Eu Escolho Esperar, né? Tem até um livro. Eu vi meu filho querer ir assistir, o Roniel queria ir assistir, depois não pôde, mas comprou o livro e estava lendo em casa. O livro é Eu Escolho Esperar. E eu fiquei feliz porque aquele pastor estava ali falando, e eu disse assim, até que enfim um pastor adventista levantou a bandeira da pureza, da virgindade masculina também. Mas aí depois eu soube que ele era um pastor batista. Mas nós, jovens, a coisa mais difícil para você que namora é se manter puro. Mas vale a pena se manter puro. Vale a pena. Então, é esse pensamento que eu li agora para vocês, e isso a gente diria em muitas outras coisas, né? A felicidade pode ser definida em grande parte como o fruto da capacidade e do desejo de sacrificar o que nós queremos agora em função do que nós queremos o quê? No futuro. Tá? E aí, para que você tenha esse desenvolvimento, você vai passar por 3 estágios principais. O primeiro estágio é a dependência. Muitos jovens aqui ainda são dependentes dos pais. Você é dependente. E o ser humano é muito dependente. Então, você está dependente, mas enquanto você está dependente, você também está cuidando do seu o quê? Desenvolvimento, para que você seja o quê? Independente um dia. Infelizmente, nós vemos que alguns jovens nunca se tornam independentes. Eles ficam sempre dependentes de quem? Dos pais. E isso não é bom. Então, veja, você está dependente, mas você está aproveitando isso, porque seus pais estão lhe dando condições, estão cuidando de você, estão lhe aconselhando para que você o quê? Você tendo essa oportunidade de não estar com tantos encargos, para você se desenvolver e você vai se tornando o quê? Independente. Mas depois tem um grau mais elevado, que é quando você chega a ser interdependente. Ou seja, todo ser humano é saudável emocionalmente e psicologicamente. Ele nem vai ser dependente, nem vai ser independente, mas ele vai ser interdependente. Ou seja, ele vai ter consciência de que ele pode algumas coisas, mas nem tudo. Ele sempre vai depender de alguém. Então, a gente diz que ele adquiriu um patamar mais elevado na vida. Eu gostaria que passasse o vídeo, por favor. A juventude é um período que a gente não gosta muito de ouvir conselhos. E eu trouxe um vídeo que eu acho muito interessante, que ele tem por título O Pai Chato. Vamos ouvir as crianças, os jovens. Vejam esse vídeo que ele tem algumas lições para nós, para a juventude. O título dele é O Pai Chato. Buenos dias, meus irmãos. Bom sábado para todos. Qual a melhor lembrança que você tem da sua família na infância? Você se lembra de um episódio legal, uma viagem de férias, um jantar especial, uma brincadeira, um final de semana acampando? Qual que é a melhor lembrança que você tem da sua família na infância? Imagino que as mentes estão aí viajando no passado. Eu estava pensando nisso. Eu tenho algumas boas lembranças da minha família quando eu era garoto, minha primeira infância. Tenho várias boas lembranças. Eu me lembro, por exemplo, que a minha cidade, lá no interior da Bolívia, divisa, fronteira com Guajará-Mirim e Rondônia, a minha cidade, no passado, todo ano, inundava. E então, lugares que não tinha água, ficavam embaixo d'água. Eu me lembro que eu deveria ter uns 4, 5 anos, meu pai pegava uma bicicleta enorme, japonesa, pesada, me colocava na garupa e a gente ia pescar. Justamente nos lugares que ficavam inundados. Eu me lembro também que lá na minha cidade tem um rio chamado Las Arenas.
tem bastante areia, tem uma ponte que na época eu achava que era muito grande, e hoje quando eu vou eu vejo que ela é muito pequena, mas essa é a dimensão de uma criança, né? E eu ia lá nesse rio, tomar banho aos domingos. Outra boa lembrança da minha infância é aos domingos cedo, antes da minha mãe ir para a missa, dizia para o Wilson, para o Hugo e para mim, os 3 moleques de casa, olha, eu quero peixe hoje para o almoço. Então a gente saía cedo, 5 da manhã, caminhava 5 quilômetros para um rio e pescar embaixo da ponte. E 5h30, 6 da manhã, estava ficando claro, e a gente via os peixes. E a gente escolhia para que peixe jogar o anzol. Pegava 3, 4, 5 peixes e vinha 8 da manhã, chegava em casa. Há tempo ainda para ir para a missa, né? A missa das 8. Qual que é a melhor lembrança que você tem da sua família na infância? Eu sei que nem sempre as recordações podem ser tão boas. E às vezes nós filhos guardamos episódios que não são tão bons em relação aos nossos pais. Mas o tempo vai mostrar que, contrário ao que os filhos possam pensar, aqueles episódios que poderiam ser chatos, na verdade foram muito bons e nos ajudaram a construir o homem e a mulher que somos. Um pai, pensando nisso, escreveu um texto muito interessante intitulado Os Pais Mais Chatos do Mundo. Os pais mais chatos do mundo. Diz assim: os meus pais foram os pais mais chatos do mundo. Enquanto outras crianças comiam doces no café da manhã, eu tinha que engolir um copo de leite ou de suco natural. Enquanto os outros bebiam refrigerantes o dia inteiro, meus pais diziam: a água é muito mais saudável. O tempo todo meus pais insistiam em saber onde eu estava. Eles faziam questão de ficar a par de tudo o que eu fazia e de quem eram os meus amigos. Confesso envergonhado de que às vezes eu até levava uma surra deles. Imaginem só, bater numa criança só porque respondeu mal, porque mostrou a língua ou desobedeceu alguma coisa, onde já se viu? Meus pais ousaram quebrar a lei de proteção ao menor. É verdade, eles me faziam trabalhar. Eu era um pequeno escravo em casa. Eu era obrigado a lavar a louça, arrumar minha cama, guardar minhas roupas, enfim, essas coisas horríveis que fazem parte do trabalho doméstico. Meus pais insistiam que eu devia falar a verdade e sempre nada mais do que a verdade. E diziam assim: uma mentira leva a outra mentira, e cada vez fica mais difícil voltar à verdade. Eles sempre me obrigavam a fazer a lição de casa antes de brincar, e eu só tinha permissão de assistir aos programas de TV que eles mesmos escolhiam. Isso tudo sem mencionar que chegava às 9, eu já tinha que estar dormindo. Sempre eu tive aquela sensação de que meus pais eram os pais mais chatos do mundo. Você acha que eu podia fingir de doente, ficar na cama o dia todo, um dia de chuva, um dia frio, e faltar na aula? Jamais. E ainda mais, eles exigiam boas notas nessa escola. Era inadmissível uma nota vermelha no boletim. Quando adolescente, poucas coisas mudaram. Enquanto os meus amigos ganhavam seus próprios carros de graça, eu tinha que trabalhar para comprar uma bicicleta. Meus amigos ganhavam mesadas dos pais e eu era obrigado a dar conta de todos os centavos que eu gastava. Às sextas-feiras à noite, meus amigos iam ao cinema e organizavam festinhas. E eu, sabe o que eu fazia? Reunião de família. Com os meus pais pegando no meu pé, eu consegui completar o colegial e depois a faculdade. E lá estavam meus pais, sempre vigiando-me para que eu enfrentasse a realidade, sem jamais me esquivar das situações mais difíceis. Meus pais me obrigavam a crescer como adulto honesto e educado, temente a Deus e com um amor que hoje, apenas hoje, adulto, eu posso compreender. Sabe? Meus pais chatos me fizeram o homem que eu sou hoje. E agora, quando eu vejo meus amigos da infância, que tinham tudo sem muito esforço, com pais legais demais, eu entendo e ainda dou mais valor àquilo que meus pais fizeram por mim. Vou lhes contar uma coisa: esses meus amigos não deram em nada. E eu me transformei num homem de bem, num profissional de sucesso e num pai de verdade.
Meus pais me ensinaram a dar o verdadeiro valor às coisas. Com eles eu aprendi a pensar não somente em mim, mas também na minha família e dos meus amigos. Aprendi a lutar com empenho pelos meus ideais e a dizer a verdade e somente a verdade. Hoje sou pai. Quando meus filhos chamam a mim e a minha esposa de chatos, pelas mesmas razões que eu chamava os meus pais de chatos, eu fico tranquilo. E eu tenho certeza de que algum dia os meus filhos vão compreender e valorizar a nossa chatice. Amigos, ser bom pai, ser bom. Não, os pais não se preocupem muito de ser chatos, tá? Porque depois eles vão reconhecer, né? Eu gostaria agora de concluir falando para vocês sobre hábitos. Então, o crescimento do jovem, ele tem que crescer, e principalmente, esse crescimento, eu queria dizer, pessoal e interior. Ele vai crescer pessoalmente para depois ele ter esse crescimento em público. Ou seja, as pessoas observarem o crescimento dele. Ele cresceu interiormente, com hábitos, cuidando da sua liberdade, cuidando da sua vida. E então ele vai crescendo e depois esse crescimento, esse desenvolvimento dele vem a público. Quando a gente vê que ele é um ser desenvolvido, tem sua independência, tem a sua interdependência, tem sua família e assim por diante. Ok? Tem um pensador que ele diz assim, que as vitórias, elas estão muito relacionadas a esse crescimento pessoal, e esse crescimento pessoal está relacionado aos bons hábitos. Aí ele diz assim, plante uma ideia, colhe um feito. Plante um feito, colhe um hábito. Plante um hábito, colhe um caráter. Plante um caráter, colhe um destino. Você vai colher o destino da sua vida através de quê? Dos hábitos. E o que são hábitos? Aí aqui diz assim, os hábitos são como cordas. Se acrescentamos um fio cada dia, em pouco tempo ele não poderá ser o quê? Rompido. Hábitos saudáveis. Mas existem muitos hábitos nocivos. Você tem a liberdade de escolher hábitos saudáveis ou hábitos nocivos. Mas não esqueça, o hábito é como se fossem cordas, que vai se acrescentando cada dia um fio, até que ela em pouco tempo não poderá mais ser o quê? Rompido. Eu não concordo nesse não poderá ser por causa do poder de Deus. Mas se não fosse o poder de Deus, não romperia esse hábito. Hábito de fumar, beber, dormir tarde da noite. É um hábito hoje, dormir 2 da manhã, 3 horas da manhã. O hábito da multimídia, de ficar no computador, de ficar no celular. E às vezes a gente diz assim, não, eu não tenho tempo de ter a comunhão com Deus, mas às vezes a gente passa 2 horas no celular, 3 horas, né? Então, é preciso a gente cuidar nos hábitos, nessa liberdade para esses hábitos. E eu gostaria de dizer para vocês que quando vocês são jovens, é como se vocês fossem decolar, alçar voo. E um avião, quando ele vai decolar, ele bota toda o quê? Energia, força. Depois que ele está sobrevoando, ele já a força para romper a gravidade é menor. Mas para ele subir, romper a força da gravidade não é fácil. Qual é a gravidade que os jovens têm? Aí eu pedi para minha amiga que está com Ezequiel, ela vai ler para mim Ezequiel 16, 49 e 50, lê bem alto, para vocês verem qual é a força da gravidade que nossos jovens hoje têm que lutar constantemente. Eu quero dizer para vocês, jovens, que vocês vão enfrentar muitos obstáculos, porque o inimigo não quer que vocês sejam vitoriosos. Ele não quer que vocês vençam. Ok? Então, leia, por favor, para mim, Ezequiel 16, 49 e 50.
E eu vou falar para vocês qual é o hábito mais importante, concluindo, então, a nossa mensagem nessa manhã. Então, aí ela está dizendo aí qual foi o mal de Sodoma. Mas tem uma Bíblia que eu gosto, que ela diz assim, que foi a ociosidade, que foi o principal mal de Sodoma. Ela se tornou ansiosa, ociosa, se tornou orgulhosa, pedante, não cuidava dos órfãos, não cuidava das viúvas, porque ela tinha esse péssimo hábito, que era o hábito da ociosidade. Tá? Então, vejam, consequentemente, elas se tornaram egoístas, pecadoras. E existe um ditado popular na roça que diz assim, eu acho muito lindo esse ditado, que diz assim: fulano não conseguiu isso porque ele deixou passar muita água debaixo da ponte, que se perdeu. Então, às vezes, a gente vai perdendo as oportunidades. Jovens, aproveitem as oportunidades que você tem. Saiba fazer boas decisões, para que você não tenha uma vida difícil depois. Porque quando a gente não faz isso, a gente acaba tendo uma vida, difícil depois. Você deixa, então, passar as oportunidades. Passou o tempo, passou as oportunidades. Foi a vida e foi o sucesso. O tempo levou tudo isso. Sabem por quê? Porque as pesquisas dizem que 85% das pessoas não pensam nisso. Não programam seu futuro. Não programam sua vida. Não colocam no seu HD um programa que dirija bem sua vida. Aí ele diz, 85% das pessoas não pensam, 10% pensa que pensa, e apenas 5% dos jovens pensam na sua vida e cuidam na sua vida com o quê? Com responsabilidade. E eu gostaria de dizer que toda vez que você vai tomar uma decisão, você tem um estímulo, mas você tem um pause para pensar. Você deve pensar. Essa decisão vai ser o melhor para a minha vida ou vai ser pior? Então, sempre você vai ter que pensar. E eu gostaria de falar para vocês, jovens, que vocês se apoderem do hábito mais importante para que vocês dirijam bem a vida de vocês. É o hábito da proatividade. Alguém diz assim, proatividade é atividade. Não é. Proatividade é atividade com responsabilidade. Ele diz assim, proatividade significa muito mais do que tomar iniciativa. Implica que nós, como jovens, como seres humanos, somos responsáveis por nossas próprias vidas. E não fique culpando pai, mãe, nem ninguém. Se responsabilize por sua vida. Às vezes a gente diz assim, foi Deus que quis. Responsabilizamos até Deus, né? Então, cuidem. Nosso comportamento resulta em decisões tomadas e não das condições externas. Então, quando você é proativo, você tem dentro de você princípios que vai direcionar a sua vida. Você tem hábitos que vai direcionar a sua vida. O reativo não tem. O reativo é o contrário do proativo. O reativo, ele só reage. Quem dirige o reativo é o outro. Mas quem dirige o proativo são princípios e hábitos que ele tem dentro dele. Então, com isso, querido, nós temos a capacidade de subornar os sentimentos pelos valores. O sentimento não é mais importante do que o valor. Às vezes a gente está num sentimento de ira, mas esse sentimento tem que ser dominado pela proatividade do valor. Eu devo controlar a minha ira. Entendem? Então, você vai sempre, quando você for proativo, você vai sempre dominar
os seus sentimentos por esse hábito de proatividade, de pensar antes de agir e de agir por valores e princípios que você já internalizou dentro de você. Então, por que eu não vou trabalhar no sábado? Porque eu tenho esse princípio dentro de mim. Por que eu não quero transar antes do casamento? Porque eu tenho o princípio da pureza. Entendem? Você tem os principais princípios aí são os 10 mandamentos. Então, são os 10 mandamentos para nós. E eu gostaria de dizer que quando você tem esse hábito da proatividade, você age por princípios, por bons hábitos, você vai ter seu relacionamento com Deus bom, você vai ter um bom relacionamento com Deus, você vai ter um bom relacionamento com seus pais, você vai saber usar bem a sua liberdade, seu tempo, e você vai saber usar bem a sua profissão para servir ao outro, e você vai saber usar bem a mídia e também a sua sexualidade. E eu gostaria de concluir com 3 João 4. Se vocês esquecerem de tudo, não esqueçam desse verso, porque esse verso é muito importante para vocês jovens e devem direcionar a vida de vocês. 3 João, o versículo 4, ele diz assim: nada me alegra mais do que saber que os jovens ou os filhos andam no caminho de quem? Do Senhor. Nada me alegra mais do que saber que os jovens andam na verdade, andam por princípios, por valores. E você nunca vai fazer mal a seus pais. E quando eu intitulei a mensagem, quando os filhos fazem mal, o maior mal que você faz é primeiro a você, quando você não age por princípios. O segundo é a Deus, e depois a seus pais, a igreja, e assim por diante. Que Deus possa nos abençoar, e que nós possamos ser jovens diferentes, que nós possamos ser aqueles jovens, como disse a palavra de Deus. Eu encontrei alguns que não se dobraram com assim diz o mundo, mas assim diz o que? O Senhor. Agindo por princípios. Que a sua vida seja uma bênção para a igreja, para a sua família e para você mesmo. Amém.